nós estamos, como sempre, continuando os nossos comentários sobre a exortação apostólica Alegria do Evangelho. Você pode participar do programa pelo telefone 3209-0120, pode participar pelo facebook.com, daqui a pouco eu vou ler as participações que vieram, né, pelo Facebook, pelo e-mail, facebook.com/questões.defé e pelo e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br. Você pode ver o programa pelo Twitter, @PadreCândido2, número 2. Como esse quarto bloco é dedicado à música, nós vamos continuar a ouvir a abertura da ópera Carnaval Romano de Hector Berlioz. Vamos conferir. Mudou o maestro, né? Parece que o lugar é o mesmo, a orquestra é a mesma, a ópera é a abertura do Carnaval Romano, mas mudaram o maestro, mas estava muito lindo. Número 61 da exortação apostólica, nós vamos perceber que é um outro título, alguns desafios culturais. E olha o que o Papa diz no número 61. Esse aqui é muito importante. Evangelizamos também procurando enfrentar os diferentes desafios que se nos podem apresentar. Às vezes, estes se manifestam em verdadeiros ataques à liberdade religiosa
ou em novas situações de perseguição aos cristãos que em alguns países atingiram níveis alarmantes de ódio e violência. Em muitos lugares, outros está se referindo. Então, ele está falando de duas coisas. Em primeiro, nesses países onde há perseguição de cristãos de maneira alarmante, uma coisa absurda, tá? Acaba sendo um genocídio propriamente, né? Aqueles que dizem que o Papa não fala isso, que o Papa não condena, ele condena. Só que o que ele pode fazer, né? Em muitos lugares, trata-se de outro problema. Trata-se mais de uma generalizada indiferença relativista, talvez no nosso caso, relacionada com a desilusão e a crise das ideologias que se verificou como reação a tudo que pareça totalitário. Isso não prejudica só a Igreja, mas a vida social em geral. Reconhecemos que numa cultura onde cada um pretende ser portador de uma verdade subjetiva própria, torna-se difícil que os cidadãos queiram inserir-se num projeto comum que vai além dos benefícios e desejos pessoais. Este também é um ponto muito importante. Então, o Papa fala duas coisas aqui, dois desafios à evangelização. O primeiro desafio à evangelização é a violência contra cristãos nos países do Oriente Médio. Está se referindo de modo especial a todos esses, e da África também, né? Nigéria, agora Tunísia, um grande problema lá esses dias dos terroristas, né? A Síria, que é né? E Iraque e vários outros países, Indonésia, a situação é muito difícil, ou seja, verdadeiro genocídio pelo fato de ser cristão. Não é porque a pessoa fez alguma coisa errada, não é nem porque a pessoa protestou contra alguma coisa, não. É cristão? Vamos matar. Essa cidade é cristã? Vamos acabar com ela. Essa aldeia é cristã? Vamos acabar com ela. Então, esse é o problema, é o primeiro problema que o Papa fala, ataque à liberdade religiosa. Então, é um grande empecilho para a evangelização. Não tem como evangelizar quando as pessoas são perseguidas. E o segundo ponto é exatamente o subjetivismo relativista do mundo atual. Aí vale para a Europa, vale para nós, vale para a América do Norte, onde as pessoas querem satisfazer as suas necessidades subjetivas e pessoais. E aí se torna também um grande obstáculo, porque não se pode oferecer algo que seja comum, né? Um ponto que possa ser comum a todos. Se torna muito difícil, por exemplo, fazer parte de uma igreja que as pessoas falam, por exemplo, que seja totalitária, né? Que todo mundo acredita tem a mesma fé, a mesma esperança. Não, cada um quer ter a sua fé, quer ter a sua esperança. E fica difícil engajar numa coisa comum. E eu gostaria de ler aqui, então, continuar a explicação, né, do que não quis se identificar, mas fez uma pergunta muito interessante. Veja bem, Igreja Católica Apostólica Romana é nome jurídico. Nome jurídico significa a qual igreja você está se referindo como instituição. Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica sediada em Roma. Sediada em Roma não significa que a igreja é de Roma. Significa que a sua administração central está em Roma. Isso é comum, né, nos nomes jurídicos de empresas e organismos sociais e assim por diante, né? Por exemplo, a ONU se interessa pelos países do mundo inteiro. Organização das Nações Unidas, sediada em Nova York. Tá? A mesma coisa você pode ver, enfim, o próprio Brasil, né? O Brasil é um país, mas a sede administrativa do Brasil está em Brasília. Então é assim que funciona, né? Agora, existem esses mesmos nomes, não romana, mas existem 4 características, sim. Estas são características que fazem a identificação da igreja como comunidade no mundo inteiro, que é a sua catolicidade, aí vem
O nome católico lá, a Igreja Católica lá, Católica Apostólica Romana, não é o mesmo agora. Católica ali é nome jurídico, é como o meu nome. Agora aqui não. Nas notas distintivas da igreja, a catolicidade é uma característica, é uma nota, não é nome. É uma característica. Qual igreja que é de Cristo? Aquela que tem 4 características: a catolicidade, a apostolicidade, a unidade, una, e a santidade. Na verdade, a ordem é esta: una, santa, católica e apostólica. Então, são 4 notas. Essas 4 notas não são nome próprio da igreja, mas são as notas distintivas. Se você quer encontrar a Igreja de Cristo no mundo, nesses 2000 anos, qual a comunidade cristã que manteve estas 4 notas? A universalidade, catolicidade, a unidade, a santidade de Cristo, que reflete, deveria refletir em todos os seus membros, mas nem sempre reflete em todos, una Santa Católica, e a apostolicidade, ela é fundamentada no Colégio dos Apóstolos. São as notas. Este nome, Igreja Católica Apostólica Romana, é nome jurídico, então não significa aquilo que você pretende que significa. Não significa mais, é só nome, tá bom? Nós temos também aqui uma outra participação que diz assim, essa aqui é a Andréia Santos. Por que Paulo é chamado de apóstolo se ele não foi escolhido diretamente por Jesus e sequer conviveu com ele? Paulo mesmo diz que o seu título de apóstolo é impróprio. Vamos explicar isso no próximo bloco.